Meu Brasil brasileiro, como vocês podem ver, eu estou bem brasileiro com 2 tons de amarelo. A gente tomou um café da manhã maravilhoso, num total de R$ 27, que é basicamente o preço de um sanduíche do café da manhã de ontem. Porém, ambos foram muito, muito bons. A moça fez um Nescau gelado aqui, depois eu causei um pouco, ficou mara. Se o Nescau fosse tão bom assim, eu tomaria Nescau todo dia, mas eu sou Team Toddy. Agora partiu Lins e eu já tô preparado de bermuda, porque aqui tá frio. Mas lá vai ter calor, com certeza vai ter calor. A gente tava comentando ontem que ia ser tipo assim, frio, calor da porra, frio de novo. Porque é boato que São Paulo tá frio. Mas as bonecas não resistentes, né, porque elas já passaram muito frio nessa viagem. E calor também, porque às vezes, bom, pelo menos eu passei, né, enfim. Partiu Lins. Então, meu Brasil, estamos aqui fazendo gambiarras no carro, deu tudo certo inclusive, para falar para vocês as diquinhas da viagem que a gente prometeu lá no começo. Vamos começar falando sobre planejamento, então? Planejamento. Bom, na nossa viagem foi realmente essencial a gente se planejar antes. Não só na questão de roupa, dias que a gente fica em cada cidade, etc. Mas também planejar, assim, tipo, quantos dias ficamos nessa cidade e por que ficamos nessa cidade. Então, assim, não planejar, ai, nossa, eu quero ficar 3 dias em Buenos Aires porque eu quero. Não, sim, planejar, eu quero ficar 3 dias em Buenos Aires porque tem isso. Isso funcionou bastante na nossa viagem, tanto nas que a gente fez paradas grandes, tanto nas paradas pequenas. E uma coisa que pelo menos me impactou, não sei você, é que, tipo assim, como a gente pesquisou os dias, como a gente pesquisou tudo que a gente queria fazer e o que a gente queria fazer, era muito fácil de identificar, tipo, hoje vamos para Palermo e depois para Recoleta, aí amanhã a gente vai para esse lugar, etc, porque a gente sabia os lugares que a gente já queria ir com antecedência, então não tinha muitas surpresas assim, a gente conseguia se organizar bonitinho, pelo menos foi o que eu senti, ó. Sim, ainda teve até uma alteração de roteiro, né? Por conta do Fireboat, que a gente fez o Porto Madeiro primeiro, fez aquela parte, mas foi muito estratégico e não mudou todo o roteiro, porque a gente só alternou o dia. Um dia que é pra cima, né, na parte do Malba, a gente só apenas trocou e aproveitou o outro lado, já que estava mais perto daquele lado. Sim, e como a gente já tinha a lista das coisas que a gente queria fazer, então foi só tipo, então em vez de fazer essa lista de Palermo e Recoleta, a gente vai fazer aqui na parte de baixo, beleza? Beleza, e deu tudo certo. Então essa parte do planejamento funcionou. Quando a gente fala de planejamento de carro e transporte, etc., ele também entra nessa contagem de paradas, né? Então, por exemplo, a gente tem que parar em pousadas, porque são muitas horas de deslocamento, e também é interessante abastecer nessa cidade. A mesma coisa quando a gente decidiu fazer esse pulão, né, de Concórdia, quando a gente decidiu fazer aquele pulão de pousadas até Buenos Aires. A gente já sabia que seriam muitas horas de viagem, então a gente já se planejou exatamente para isso, ou seja, abasteceu o carro, passou no mercado, comprou água, comprou snack, porque a gente já sabia, bem anterior, né? Antes de sair do Brasil, a gente já sabia que a gente ia fazer essas paradas bem loucas. E, inclusive, como vocês viram no vídeo, a gente parou em Concórdia, que não estava planejado, para almoçar. Mas nessa cidade, a gente, por exemplo, não precisou abastecer o carro e nem no mercado, porque isso já estava garantido pelo planejamento. Abastecemos sim. A gente abasteceu em Concórdia? Abasteceu em Concórdia. Já era estratégico parar em alguma cidade ali próxima, porque de Pousadas até Concórdia já eram mais ou menos umas 6 horas de viagem, então precisaria abastecer sim. Então a gente só abasteceu, a gente não precisou passar em mercado, a gente só fez a refeição e... É verdade. Bom, porque outra coisa que a gente percebeu, isso já durante a viagem, foi o seguinte: quando a gente estava pesquisando pousadas para Concórdia e depois Buenos Aires, né? Entre Pousadas e Concórdia já era muito longo o percurso, só que a gente não achou nenhuma cidade. E realmente não existe, é só pasto. Sim. Então, o planejamento foi muito bom, porque principalmente a questão do abastecimento, porque a gente viu pouquíssimos postos de gasolina no meio da estrada e os que a gente achava não eram de bandeira conhecida, né? Eram os postos comuns, assim, então às vezes pode dar ruim. Exato. Então, realmente lembrei, a gente realmente abasteceu sim em Concórdia. A gente procurou um Shell e a gente achou. Shell patrocina a gente. Que foi a sugestão, né, da doidinha do hotel de Pousadas, abastecendo o Shell. Exatamente, porque tem uma marca muito famosa na Argentina
que é YPF, que é YPF, e tem Shell também. Ela sempre diz, tipo, olha, a YPF é uma gasolina muito boa, mas a gente aqui só abastece no Shell, eu indico Shell. E como o preço estava em pesos, então não fazia tanta diferença assim o Shell ser mais caro do que o YPF. Então a gente, bonecas bem bonitas. Sobre planejamento também, mas agora de papelagem, de visto, de coisas muito chatinhas de como é que é o nome? Coisinhas chatas de fronteiras, etc. A gente teve uma experiência mixed, né? Tipo, algumas coisas aconteceram com ele que não aconteceram comigo. Mas, vamos contar direitinho? Vamos contar direitinho. Para ir na Argentina e no Uruguai, na teoria, a gente não precisa de nenhum documento especial além do RG. Para dirigir na Argentina, a CNH brasileira serve no Uruguai também. Então, se a sua CNH tiver tudo certinha. Eu vi alguns sites dizendo que é importante que esses documentos, tanto o CNH, tanto o RG, não tenham mais de 5 anos. O meu RG era de 2017, a gente está em 2022, 5 anos, ninguém causou com nada. Inclusive, nem abriu o nosso RG para ver o QR Code, nada do tipo. Só ver o RG em si já tinha sido suficiente. O que aconteceu? Para o carro, se o carro não estiver no seu nome, especificamente seu nome, então tipo assim, o carro é do seu pai, do seu irmão, do seu primo, é necessário que tenha uma procuração deles, um documento dizendo, olha, eu, fulano de tal, autorizo a pessoa tal a utilizar o meu carro, modelo tal, ano tal, para na Argentina do dia X ao dia tal, ou no Uruguai do dia X ao dia tal. É necessário. Alguns lugares a gente viu na internet que dizia que não precisava. Inclusive até num site da Embaixada do Uruguai, em Brasília. Só que, no momento, esse site está fora do ar. A gente realmente entrou lá em abril, né? Sim. Em abril, porque as bonecas se planejam mesmo. A gente entrou lá em abril, viu? Eu fiquei tipo, então de boa, não precisa. Mas aí me deu a doida. Eu tava procurando de novo, revisando as informações. E realmente não tinha mais nenhum lugar dizendo que não precisava então. Que não precisava. Ou seja, eu fiquei doida, desesperada, mandei mensagem para essas pessoas, né, muito tarde da noite, porque a gente ia precisar então da autorização do pai dele, autorizando a gente a usar o carro em outros países, e realmente foi necessário. A gente entrou na fronteira da Argentina e o cara perguntou, tipo, o carro tá no seu nome, de quem é esse carro? Tem autorização? Ou seja, se não fosse por isso, a gente teria o quê? Tomado no cu e voltado pro Brasil. Isso foi muito engraçado, porque quando você entra no site da Argentina, não tem nada de trânsito, nada, eles não falam nada. A única obrigatoriedade que a gente sabia de fato, que isso já é legislação, é a carta verde, que é um seguro que cobre danos a terceiros. Por exemplo, se eu atropelar alguém, beleza. Só se eu bater o carro, foda-se, aí eu seguro o seu normal, que tem que ter essa cobertura. E o escroto é que você tem que imprimir um papel verde para em si valer como um documento oficial. Eles levam isso meio a sério. Outro ponto, né, como o Luiz estava dizendo, essa procuração, no caso, eu não tenho o carro é do meu pai. Graças a Deus o nome do meu pai e o meu é muito parecido, né? E então é difícil falar que não é do meu pai. E tava isso no site do Uruguai apenas. As pessoas estavam falando que no Uruguai tinha esse problema. Na Argentina não falava nada. Não tinha nada causando. O da Argentina era a questão dos 2 triângulos, que é necessário. Então, os brasileiros já têm por padrão um triângulo, tive que comprar um a mais. Outro ponto era o cambão ou uma cinta de reboque, que era meio que, olha, é opcional, mas é bom ter. A gente comprou uma fita de reboque de 5 metros. E outra coisa que era necessário, mas aí já também brasileiro já tá tudo belezinha, é o extintor, né? Na validade bonitinho. Sim. E tinha outro ponto que falava que era ter um kit de emergência dentro do carro. Isso eles não questionaram, não perguntaram, e nem o cambão, tá? A única coisa que eles, quando me pararam a primeira vez, que foi bem na fronteira com o Brasil ali, Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, que a gente já tava entrando pra dentro da Argentina mesmo, tipo, indo pro interior, eles me questionaram porque eu tava dirigindo descalço, e eu não sabia que não podia dirigir descalço na Argentina. Ele pediu o extintor e pediu pra abrir o porta-mala, e lá sim eu mostrei os 2 triângulos, abri e tal, mas ele não se importou muito, mas eu mostrei que tava certinho.
Então foram coisas do carro assim que a gente achou engraçado. Porque no Uruguai nenhum policial parou a gente. Nenhum. Tipo assim, gol, só vai. E então, lá que dizia no site, na época, né, que depois ficou fora, que como o carro estava no nome do meu pai, né, então não teria problema. Mas esse documento ajudou, porque quando fui parado, eles questionaram de quem era o carro. Exato. E isso é uma coisa importante dizer, porque a gente viu muito na internet questionamento de pessoas sobre o Uruguai e não sobre a Argentina. Na Argentina a gente foi parado diversas vezes por policiais. A gente até viu outros carros colocando a carta verde no para-brisa do carro, para o cara já saber, tipo assim, olha, eu já tenho a carta verde. E eu sei que eu sou turista, eu já tenho a carta verde, então não precisa me parar. E quando, mesmo assim, quando a gente estava com a carta verde, alguns deles parou a gente e não pediu a carta verde porque estava na cara dele, mas sim pediu para ver a CNH dele. Então, assim, é muito importante que você se prepare para ter documentos a mais do que eles podem pedir. E também não levar a ferro e a fogo o que está escrito nos blogs de viagem, ou até como a gente está fazendo aqui agora. Por quê? Eu vi, por exemplo, num site que estavam dizendo assim: quando você entrar no Uruguai, eles vão te dar um papel. E nesse papel, quando você sair do Uruguai, eles vão pegar de volta. A gente passou pela imigração do Uruguai no Bookbus, no Buenos Aires. A moça realmente carimbou pra gente um papel de imigração do Uruguai, né? Claro, a gente teve que guardar esse papel até o final. Mas na saída, ninguém parou a gente. Ninguém parou, não chegou nem perto de parar a gente. Então, assim, sabe? Realmente, cada um vai ter a sua experiência, mas é muito importante que cada um tenha os documentos, assim, tipo, certos. Então, leve os documentos todos atualizados, documentos certinho, bonitinho, cópia. Então, por exemplo, essa não é a única cópia que a gente tem da Carta Verde, e da procuração do carro, por exemplo, também não era a única procuração. Então, a gente tinha coisas para ter, né, uma segurança ali. Né? Em caso fosse retido, né, algum documento, por isso que as cópias, né? A gente não imaginou que, em tese, não deveriam reter, né? Mas caso a gente teria uma segunda via. E falando da autorização, além do que o Luiz falou, no caso da autorização foi o nome do meu pai, ele dizendo que autoriza eu como filho, onde está meu endereço, todos os dados do carro, então placa, chassi, Renavan, ano, modelo, se é flex, que tipo de gasolina que é, dados bem toscos, assim, vamos dizer, mas são muito básicos, que o documento do carro já tem. E além disso, né, só impresso e assinado, a gente foi, no caso, pediu pro meu pai no cartório, para além de autenticar a assinatura dele, confirmar aquilo como algo válido. Eu não lembro o nome agora que fala do... Registrar no cartório mesmo. Isso, registrar no cartório e comprovar a assinatura. Alguns da firma... reconhecer firma, isso. Reconhecer o firma e reconhecer a assinatura. Antes, alguns blogs dizem que tem que ter o negócio do próprio... Como é que é o nome? Do próprio consulado do país, que é bem caro, mas realmente não necessita. Só de estar ali autenticado, eles fizeram, beijo, tchau, pode prosseguir viagem. E tava em português mesmo, não precisou digitar em espanhol, porque eles vão ler as informações básicas que... Eles vão cruzar. Vai pegar o documento, bate, ver se os nomes estão certos. Isso. E aí, falando sobre em português e espanhol, entra um negócio que afligiu mesmo a nossa entrada na Argentina, que foi, quando a gente passou pela fronteira e pela aduana, ela perguntou pra gente o que a gente ia fazer. Ela não foi específica, tipo assim, quanto tempo vocês vão ficar na Argentina e o que vocês vão fazer aqui em Puerto Iguaçu. Ela só falou assim, vão ficar quanto tempo? Quando ela falou isso, ele respondeu imediatamente, olha, a gente vai ficar aqui uns 4 dias, não foi isso? Tipo, a gente já fica aqui em Porto Iguaçu só pra ir nas cataratas e a gente logo já prossegue a viagem. Ela entendeu imediatamente que ele ia fazer o quê? Que ele ia entrar em Porto Iguaçu e ia sair em Porto Iguaçu. Mas aí eu fiquei assim, I don't think that's right. E aí eu questionei e a gente falou com ela e realmente não estava certo. A gente tinha que informar realmente o nosso destino final, que a gente vai para Buenos Aires. E aí rolou um conflito, por quê? Porque no dele, eu quero me ver, gente, o relógio aqui eu consigo nos ver. O que aconteceu? No papel dele de entrada na Argentina, estava dizendo que ele podia ficar até 3 dias seguidos. E no meu papel estava dizendo que eu poderia ficar até 90 dias. Justamente porque no papel dele ela entendeu que ele ia entrar e sair de Puerto Iguaçu. E no meu papel ela entendeu que eu ia até Buenos Aires.
Se eles realmente fossem ver esse papel, a gente teria se ferrado, né? Porque teria que pagar multa na hora de sair da Argentina. Eu estaria legal. Ela estaria legal na Argentina e teria que pagar multa. A nossa amiga Jordana disse que a multa é, tipo, muito barata, então, tipo, R$3. Mas mesmo assim, dá uma preocupação, imagina. Ser deportado. A boneca ser deportada da Argentina do Mercosul, Brasil. Enfim, então, realmente presta atenção do que vai acontecer nessa hora. Eles falam rápido, eles não estão nem aí, então tem que realmente, assim, eu entendi o que eles falaram, é realmente isso. No meu caso, do meu espanhol de RBD, ajudou às vezes. Ei, RBD. Regalo. Anaí, eu aprendi tudo com você. Enfim, é importante. Alguns lugares a gente conseguiu entender bem bonitinho o que eles estavam falando. E outros lugares a gente não entendeu. Teve uma moça no hotel lá em Punta del Este, por exemplo, no Uruguai, que eu cheguei, ela fez blá 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 blá, e eu fiquei, girl, what? Eu entendi uma palavra que ela falou, e ela falou uma coisa muito simples, tipo assim, eu esqueci de pegar a toalha pra vocês, tá aqui a toalha. Mas ela falou isso tão rápido que não fazia nenhum sentido. Tem mais 2 documentos importantes. É verdade, Na situação atual, questão de Covid, tanto Uruguai como Argentina, e se eu não me engano, talvez o Chile, precisam de um seguro saúde, né? Seguro de vida, seguro viagem, que fala, o nome do produto é seguro viagem. Só que para Argentina e para o Uruguai, principalmente para Argentina, tem que ter uma cobertura específica, que é o seguinte: se você tiver com Covid durante a sua viagem, você vai ter que ficar quarentenado na Argentina. 15 dias. Então, esse seguro cobre você de... Você vai ter um hotel ou um lugar para você ficar esses 40 dias, ou 40, esses 15 dias de isolamento. Então, é imprescindível. E também por conta da pandemia, antes de você entrar na Argentina, você tem que entrar no site deles e preencher um documento falando que você não tá com Covid, que você já tá todo vacinadinho, você já é uma jacaroa, não tem problema nenhum, não teve contato com ninguém. Aí pergunta como você vai entrar, como você vai sair, por onde você vai entrar, se você entrar de carro, avião e o ponto específico. Então, no nosso caso, a gente entrou pela ponte Tancredo alguma coisa, que é de Foz do Iguaçu, ou Porto Iguaçu, e a gente falou que ia sair de Buenos Aires pelo BookBus. Pelo BookBus, então seria marítimo. Isso. Quando a gente comprou a passagem... antes de falar da passagem do BookBus, completando esse documento realmente tem que levar impresso. Sim. O da Argentina é necessário levar impresso, porque na aduana, quando a gente falou que ia prosseguir viagem até Buenos Aires, ela pediu que chama carta juramentada, então é muito importante isso. E de preferência, gente, leva a carta uns dias bonitinho, por exemplo, eles dão até 48 horas antes. Isso. Para levar esse documento. E quando você está preenchendo o documento, ele pergunta que dia que você vai entrar. Aquele dia, se você entrar em outro dia que não for aquele, eles vão rejeitar essa carta. Tem que fazer outra? Tem que fazer outra. Por quê? Depois dessa palhaçada que eles fizeram de deixar o meu documento apenas com 3 dias, eu voltei na imigração a pé. A gente parou no mesmo lugar. Fui lá, conversei com o rapaz da imigração, falei que, olha, meu documento só colocaram 3 dias, e não era 3 dias, você que viaja. E ele causou. Ele começou a falar que meu documento estava preenchido errado, porque no papel, né, quando você preenche pela internet, eles não colocam ponto e tracinho nos documentos. Aquilo lá é uma máscara automática do sistema, não imprime com aquilo. E no papel não tinha, no meu documento tinha, ele causou. Mas tá faltando isso, tá errado. Eu falei, não tá errado, é que o documento não pode ser preenchido com caracteres. Aí depois ele olhou a data. Não, a data não é de hoje. E, tipo, ele cagou pra mim, literalmente ele cagou. O que eu fiz? Pleno, voltei pro lado argentino mesmo e segui viagem, assumindo esse risco que talvez eu poderia ter algum tipo de problema. Mas foi aquilo, ele não quis ajudar. Exato. Ele não entendeu, porque o meu espanhol também não é bom e não é RBD, porque eu não tenho. E beleza. Quando a gente comprou a passagem do BookBus, a moça informou que o Uruguai também está pedindo uma carta juramentada. Sim. No site do Uruguai não tem nada dizendo disso, não tem informação nenhuma. Pra gente, em português, é carta juramentada, mas pra eles, em espanhol, é declaração. Então é a declaração juramentada que eles falam. Enfim. E é igualzinho da Argentina, eles perguntam quando você vai entrar, de que forma que você vai entrar, onde você vai sair,
por onde você vai sair e é bem tranquilo. E graças a Deus, esse não precisa ser impresso. E ninguém pediu. E ninguém pediu também, então, Tipo, nice. sim, a gente percebe. Na minha percepção, eu achei que na Argentina, por receber tantos brasileiros e receber tanto turista, já que o turismo na Argentina é. Gente, a Argentina ganha mais dinheiro com turismo do que o Brasil. Brasil, Argentina. Enfim, eu achava que eles iam estar mais de boa com a situação. Tipo assim, olha, eu tô acostumado a receber um monte de brasileiro, então é aqui as documentações. Mas não, o país que foi muito de boa mesmo foi o Uruguai. Eles estavam tipo assim, tá bom. Os postos policiais nas estradas não tinham nem policial. Tipo, fazendo nada, entendeu? Tinha uma viatura parada lá, às vezes. Às vezes o policial tava no WhatsApp. Então, prestar atenção, assim, né? Não ficar supondo muito. E quando chega na vida real, a gente, Mas enfim, de novo, estejam preparados, tenham documentos, mais documentos que você acha que você necessita. Porque quando chega lá no babado, eles são curtos, grossos e realmente eles não estão nem aí se você tem reserva, se você não tem reserva, se você vai ficar preso no país, se você não vai. Os policiais, até alguns fizeram graça com o boneco. Então, tipo assim, eles realmente estão na vibe deles e a gente tem só que entrar e estar preparado pra dar o lance dos bonecos. Em relação à segurança, né? Eu acho que muitas pessoas perguntam sobre segurança. Em nenhum momento da nossa viagem, tanto na Argentina, tanto no interior, tanto lá em Buenos Aires, a gente sentiu que correu algum tipo de perigo. Até, tipo, a nossa própria amiga, a Jordana, maravilhosa, vocês viram nesse vídeo, a Jordana, tipo, bem de boa, assim, mexendo no celular, tirando foto. E isso tanto mais pro centro, tanto mais pra trás, né, em Buenos Aires. Então, assim, a gente se sentiu bem de boa. Em questão do Covid, a gente percebeu que algumas pessoas estavam usando máscara, outras não estavam. Em Buenos Aires, por exemplo, no metrô, não é obrigatório usar máscara mais. Mas no ônibus é. Vai entender. Mas foi o seu critério, né? A gente percebeu que nos vários lugares é o seu critério. Então, meninas, em relação ao Covid, é isso. Máscara, etc. Seu critério. Segurança de rolês, assim, e tal, também seu critério. Eu vou falar da moça da pousada. O lance foi, a gente chegou lá em Pousadas, no hotel, e a gente foi recebido por uma senhora muito receptiva. Assim, eu nunca tive contato com uma pessoa de um funcionário de um hotel, algo do tipo, tão receptivo. Ela deixou a gente pagar o nosso hotel em real, ela fez mapa pra gente, tipo, dos lugares onde ir, etc, dos lugares onde comer. Ela fez câmbio pra gente, que na Argentina tá bem comum. Ela fez um valor entre o câmbio Blue e o câmbio oficial. Mas aí, o meu negócio com ela foi quando ela pediu pra tirar uma cópia da nossa carta verde. Se ela queria, se a gente queria. Ela perguntou assim, vocês querem que eu tire uma cópia da carta verde de vocês? Aí, nessa hora, eu já fiz assim, não. Por quê? Porque, assim, na carta verde tem todos os nossos documentos, é obrigatório ter nossos documentos lá. Então, se ela tirasse uma cópia pra imprimir, sabe só o quê? Ela ia ter uma cópia de todos os nossos documentos. E aí, tipo assim, é bondade demais, a gente o quê? Desconfia. Então, fique atento, porque assim, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa que tô de olho em tudo. Então, quando ela falou isso, eu fiquei, garota, acabou a simpatia. Aí eu já comecei a ficar bem maranoico, tipo assim, será que ela trocou as notas? Tipo, será que essas notas que ela fez pra gente, o câmbio, é verdadeira, é falsa? Eu já fiquei paranoica já, gente, porque como assim uma pessoa quer tirar uma cópia do meu documento? Tá louca. Então, agora a boneca quer falar mais um negócio sobre carro, porque a gente tava aqui pensando, será que eu falei tudo? Então, vai, boneca. Então, gente, sobre o carro, começa assim. É um carro 1.6, então ele já ajuda um pouco. Porque carro 1.0 é bom, mas na estrada é complexo. Principalmente para fazer ultrapassagem, a gente pegou bastante declive e aclive, então assim, eu não gosto muito, eu odeio fazer rampa de ré, então, e o carro não é automático. Importante, pneu, né? Coisas básicas. O pneu tá novo, porque precisava trocar mesmo um tempo atrás, então fazer o balanceamento, essas revisões. O carro tem que estar muito bem, porque a gente, neste momento, a gente já andou 4.300 km, então o carro vai realmente pegar. Como esse é um carro simples, é um Fox, não é um carro sofisticado,
Então, eu já tinha preparado isso com um tempo bom de antecedência. Então, 1 mês, 2 meses antes, eu pedi pra fazer, né? No caso, a minha irmã que foi com o carro, cuidar dessa parte. Por quê? Para ela também testar, né? Como trocou pneu, essas coisas, para não ter problema já no dia da viagem. Então, até o momento, não tivemos nenhum problema com o carro. O abastecimento, a gente foi somente gasolina, porque dentro da Argentina e Uruguai não existe álcool. Normalmente eu uso mais álcool por causa do valor. Só que o rendimento da gasolina está sendo muito superior. E como a gasolina do Uruguai e da Argentina, no caso mais da Argentina, vou falar que a gente abasteceu mais, a gente só abasteceu lá praticamente, a gasolina a gente sabe que é melhor do que no Brasil, porque no Brasil tem álcool dentro da gasolina, tem um percentual, lá não tem. Então, literalmente, né, ou tipo assim, vamos supor que a gasolina é mais pura. E foi uma piada da moça de Posadas também, que ela falou isso. Debochada. Que ela debochou, ela falou assim, a gasolina daqui, quando a gente perguntou qual posto abastecer, né, ela falou, a gasolina daqui é bem melhor que de vocês, que do Brasil. Então ela já deu tchananã. E a gente sabe que é verdade. É verdade. A gasolina nossa não é 100% gasolina, tem algo no meio. Além da revisão dessas coisas, é bom sempre estar atento, pelo menos eu sempre estou atento com os barulhos, principalmente quando a gente pega estrada muito esburacada. E eu percebi que, aí já foi no Brasil, que uma das estradas que a gente pegou deu uma amassadinha na roda. Então, provavelmente eu vou ter que dar uma revisada para ver se realmente afetou, né? E tortou realmente a roda ou não. Então tem que tomar muito cuidado. E um dos pontos da programação da viagem, né, o que também fez o nosso roteiro, foi tempo. Eu não gosto de dirigir à noite, principalmente estrada que eu não conheço, porque eu não sei se é uma estrada ruim, se é uma estrada boa, a gente estava em outro país, a gente poderia, se acontecesse algum problema, à noite a gente sabe que é sempre o pior. Enfim, então, o carro, a programação, que horários que a gente gostaria de estar dirigindo, de estar na estrada, foi muito essencial para a gente saber onde a gente vai parar e dormir e que horas que a gente realmente vai estar no próximo ponto, porque acho que a média de horas dirigindo foi aproximadamente de 5 horas. Sim. Porque na Argentina mesmo é muito longe uma cidade da outra dentro do interior. Sim. Já dentro do Brasil é mais tranquilo. Não são tão distantes assim. E uma coisa que a gente viu realmente na internet e que realmente é verdade é que na Argentina as cidades são muito longe uma da outra, né? E que o sinal morre entre uma cidade e outra. Aqui no Brasil, a gente tá, por exemplo, aqui a gente tá no meio do nada. Tipo, não tem nada, é só mato à nossa volta e a gente tem 4G. Então a gente tá acostumado a ter sinal pra gente andar pra lá e pra cá. Na Argentina isso não acontece. Você saiu de uma cidade, não tem sinal. Ou seja, você tem já que deixar o seu Waze já calculado antes de sair da cidade. E se for fazer algum desvio, vai ter que ser o quê? A partir das placas e do mapa. Porque realmente ter internet para fazer esses cálculos que nem a gente tem no Brasil, não vai acontecer. E aí também, para fechar já, porque a gente tá falando aqui há bastante tempo, já tá 27 minutos, a gente vai falar sobre o chip, que é uma coisa que eu não recomendo. Na minha experiência, eu errei em relação a isso. Por quê? Eu tenho Claro, e a Claro tem um plano internacional onde o chip dela, o mesmo chip que você usa na sua cidade no Brasil, vai funcionar em qualquer cidade da América e na Europa. Esse plano é um plano pós-pago e a gente não ia precisar fazer nada. Mas, por conta do preço dele, que é um plano mensal, né? Então eu pensei, putz, eu vou trocar meu plano só para uma viagem de 15 dias, sendo que eu posso pegar um chip internacional, que é muito famoso na internet, e posso colocar, tipo, no chip do iPhone, ou então no outro. A gente tem um telefone extra para isso. Avaliação sobre isso. A gente pegou uma empresa chamada O Meu Chip. Ela é brasileira, pelo que eu entendi. Ela funciona no Brasil perfeitamente. Ele veio de Campinas, o chip. A primeira coisa que eu não gostei foi que eu tive que pagar em dólar por esse chip e o frete também em dólar. Porém, entretanto, esse chip veio do Brasil. Então, por que raios o frete é em dólar, sendo que o negócio vem de Campinas? Eu posso pegar um ônibus e ir até lá, eu posso pegar um BlaBlaCar de R$20, ir lá e buscar e voltar. E eu não tenho opção de retirar em algum lugar, tem que ser pelo correio. E eu paguei um Sedex no Brasil em dólar. Isso já me deixou muito nervoso. Porque assim, a gente sabe que o Sedex é um negócio desse tamanho, de papel, vai ser assim, R$15 de Sedex. E eu paguei $6. 6 vezes 5, enfim, deu mais de R$35. Enfim,
esse eu já não gostei. E o que aconteceu? A gente, na nossa viagem, percebeu que durante vários momentos, quando a gente estava, por exemplo, em Buenos Aires, dentro da cidade de Buenos Aires, a gente não tinha sinal de 4G. Hã? Tipo, é um chip normal de internet. A nossa amiga estava usando o celular dela normalmente e a gente não estava, porque o chip simplesmente não tinha rede. Tinha rede, mas não tinha sinal de internet. E se a gente pegou um chip só de internet que não faz ligação, o que adianta ele ter rede e não ter internet? Não funciona de nada. E a gente se prejudicou às vezes por causa disso. Então, às vezes, por exemplo, a gente tá achando que na Argentina não tem internet entre uma cidade e outra. Mas a gente não pode afirmar isso com toda certeza, porque a gente não sabe, porque o nosso chip não tinha sinal. Talvez para os motoristas de volta tinham sinal, mas a gente não tinha. Então, assim, antes de você realmente pegar um chip internacional, confira se a sua operadora tem planos internacionais, quanto que eles cobram para fazer esse plano internacional e se realmente vale a pena. Eu não estou falando de roaming, eu estou falando que realmente o seu plano aceita você sair das bordas brasileiras e ter acesso em outros países. Roaming é outra coisa, é caríssimo, você paga por mega navegado e paga por minuto de ligação e paga muito caro. A gente não utilizou o roaming em nossa viagem justamente por causa desse chip. Mas já que nós estamos falando de rede, vou fazer bullying com a Vivo. Já que a gente está falando de rede, eu tenho Claro, ele tem Vivo e a gente consegue perceber claramente a diferença entre uma e outra em diversos lugares. Tanto perto da borda do Brasil com a Argentina e da borda do Brasil com o Uruguai, tanto aqui dentro do país. Por diversas vezes eu tinha sinal de 4G funcionando e ele não tinha, ele tinha 3G, né, que é o H-Single com as setinhas lá. E a gente ficou um pouco espantado, né, porque a Vivo é a operadora que fala que tem a melhor cobertura em todo o território nacional e etc. Teve momentos, gente, que a gente estava assim, 2, 3 quilômetros da fronteira do Brasil e eu tinha sinal da Claro. Itaipu foi o ponto que eu fiquei sem sinal da Vivo Itaipu inteiro. Itaipu é a divisa do Paraguai com o Brasil. Tipo, eu tinha sinal da Claro, fiz até FaceTime com a minha mãe e ele não tinha sinal. E aí, né? Por quê? Por que isso acontece? Então, e vamos lembrar que a Claro cobra preços muito mais baratos que o da Vivo. Tipo, eu pago eu pago R$69,90 por 31 gigas. Então, assim, é muita coisa. E, por exemplo, no meu plano, o Waze é gratuito dentro do Brasil. Então, eu não gastei na minha internet com o Waze e a gente dirigiu 4.326 km no momento. Grande parte deles dentro do Brasil, utilizando o Waze sem cobrar nada. Ou seja, antes de sair do Brasil, procure a hora de cobertura da sua... Antes, né, de viajar pelo Brasil, procure a cobertura da sua operadora e veja quais são os benefícios do seu plano. Eu, por exemplo, não fazia a menor ideia de que o Waze era gratuito no meu plano. E está sendo muito útil. Porque a boneca não dirige. Eu não dirijo, então claro que eu não vou saber. Eu também não tenho carro para saber para usar o Waze. Enfim. Então, acho que é isso. Agora a gente vai continuar esse vídeo gigantesco indo pra links. Enfim, continuamos aqui, meu Brasil, acompanhe. Estamos aqui mais uma vez, parados no meio do nada para fazer xixi. Essa é uma realidade de um viajante que está numa road trip. Parar em um lugar suspeito para fazer xixi. O Erickson me disse que ele esqueceu de falar alguns pontos e eu vou esperar ele voltar pra gente encerrar essa parte de dicas e etc. Cadê a boneca agora? Ela tá atrás de mim, né? Não, não tá atrás de mim. Hello Brasil, voltamos mais uma vez, o B1 e o B2, ou o B1 e o B2, porque nós estamos o quê? De amarelo. De amarelo. 2 bananas, a gente comprou essas camisetas no mesmo dia, no mesmo lugar, e eu sabia que em algum momento a gente ia usar elas juntos, sem perceber. Então aconteceu hoje, a gente inclusive já gravou no carro, né, meia hora falando, e olha aqui. Como eu disse agora há pouco, a gente ia se reunir para falar sobre duas coisas que a gente esqueceu de falar. Eu vou falar sobre uma coisa e ele fala sobre outra. A primeira coisa é sobre o câmbio. A gente pesquisou, né, obviamente, sobre isso, e a gente viu que o mais prático para nós, entre aspas, seria a Western Union. Ela tem vários lugares, né, tem no Brasil, enfim, vários lugares, e teoricamente é muito prático, né? Você coloca seu dinheiro lá, e depois você vai a algum canto e saca seu dinheiro. Ou então, por você ser cliente Western Union, você tem o dinheiro físico, e você pode trocar lá mesmo na agência
onde do banco, como qualquer banco faz. Porém, a gente teve grandes dificuldades, ele pode falar mais sobre isso também, que é, a gente chegava em várias agências da Western Union, tanto no Brasil, tanto lá fora, e não tinha saque no lugar. Então, o ponto da Western Union é justamente esse, poder trocar o seu dinheiro, fazer um câmbio com um câmbio mais favorável à sua moeda. Se nenhuma das agências fazem o saque, não faz nenhum sentido. A gente foi em algumas no Foz do Iguaçu, a gente tentou até do outro lado da fronteira, tentamos também procurar, né, no outro lado em Porto Iguaçu, não achamos. Ninguém fazia saque de dinheiro. Tudo bem, talvez lá no Buenos Aires seria, sim, mas conta com o quê? 3 dias de antecedência, 3 dias úteis de antecedência, se você for só transferir para aquele lugar. E a gente decidiu, nesse momento, nem procurar a Western Union em Buenos Aires, porque a Jordana salvou a nossa vida. Ela conhecia câmbios confiáveis e tinha já um procedimento, né? Já que ela já mora lá há bastante tempo, então ela já tinha um procedimento que ela faria e deu tudo certo só por conta disso. Se não fosse pela Jordana, a gente ia ter que sofrer na mão da Western Union. Claro que tinha uma alternativa, né? Um amigo Diego, que vai para Buenos Aires várias vezes. Ele indicou um câmbio que ele confia e que ele já foi várias vezes e que amigos dele já foram várias vezes. Então, a gente tinha essa alternativa. Mas assim, a Western Union, que era realmente o fato mais importante, né? O que era que a gente estava se baseando mais para fazer esse câmbio, Não rolou. deu ruim. Tanto que a gente teve que fazer câmbio tanto no hotel, como a gente falou mais cedo, enfim. Então, vários câmbios, assim, vários truques. Então, não façam como nós, tenham alternativas, assim, mais concretas. Claro, né, eu falei do meu amigo, mas assim, concreto, a gente não foi lá ver, né? E também tem o câmbio no Uruguai, né? E aí a boneca fala, porque ela tava na frente disso. O câmbio no Uruguai, na verdade, foi numa loja de câmbio comum, porque não tinha o câmbio alternativo, igual na Argentina, que fala que é a Western Union, que é um valor melhor do que o câmbio oficial, então foi um câmbio normal, foi bem tranquilo. Todos os lugares fizeram os câmbios. O problema maior foi a questão do dinheiro argentino no Uruguai. Ninguém estava muito interessado no começo. Por exemplo, o primeiro câmbio a gente só conseguiu trocar as notas de 1.000, né? A gente não tinha nota de 500, mas eles aceitavam a nota de 500 pesos argentina ou 1.000 só. E a gente tinha bastante picadinho por conta do, né? Mais fácil de dar troco. E isso a gente só conseguiu trocar em uma outra agência mesmo, lá dentro de Montevidéu, aí foi bem mais tranquilo. Trocamos lá, retemos mais um pouco de... Na verdade, lá a gente conseguiu liberar todo o peso argentino e trocar também o real por peso uruguaio. Que o peso uruguaio foi muito mais tranquilo, a única opção mesmo era o câmbio normal e o valor do real não estava tão ruim assim. E no final, quando a gente atravessou a fronteira, né, de Uruguai e Brasil, pelas duas cidades que se chamam Chuí, em Chuí, no posto de gasolina, a gente já conseguiu trocar todo o dinheiro do peso uruguaio pelo real. O cara falou assim, vem. Vem bem prático, bem rápido, muito assim. fácil. Muito, muito, muito. Ah, e só uma observação. A gente percebeu claramente que estávamos no Brasil. Porque a gente foi, tipo, de Punta del Este até lá, o Chuí, a gente viu poucos postos de gasolina. Chegando no Brasil, a gente tinha acabado de cruzar a fronteira, fez pum! Um posto de gasolina, o moço já ofereceu gasolina, já ofereceu de limpar o para-brisa, já ofereceu de trocar o óleo, conferir a água, e bibabobom, fez câmbio e tudo. Ou seja, a diferença entre o uruguaio e o brasileiro é enorme, gigantesca mesmo. E agora, a boneca quer falar sobre outra curiosidade sobre o Uruguai. Então, no Uruguai eu percebi o seguinte, eu como motorista vi que a estrada venta muito. Então, se você tiver com um carro muito alto que não seja muito estável, você vai ter problema. O Fox ele é um pouco alto, mas ele é tranquilo, ele fica bem estável, mas eu senti muito vento empurrando o carro para um lado da pista. Então não é uma pista que você vai dirigir sem atenção, você tem que prestar um pouco mais de atenção por conta desse fator, vamos dizer assim, do país que venta bastante. A gente viu muito também lá as hélices, né? A energia, eles usam muito energia eólica, tanto lá como no Rio Grande do Sul, que a gente percorreu bastante a orla, tem bastante. Então a gente percebeu que ia ventar pra caramba. Então esse é um fato interessante que eu nunca tinha pego, né? Esse vento tão forte assim em rodovias. E também, né, vamos parar a pensar que mais vento é mais atrito é mais gasto do que gasolina. Então, vamos parar pra pensar que tem que colocar isso na conta também. A gente deu sorte que no Chuí, logo lá, pá, tinha um posto do BR bem maravilhoso que salvou a nossa vida. Mas se não fosse por isso... E só pra lembrar, o câmbio alternativo na Argentina, o nome bonitinho dele é câmbio blue.
A gente sempre esquece, mas se quer se informar mais sobre esse câmbio alternativo da Argentina, câmbio Blue. Se joga no Google, talvez até tenha outras alternativas do Western Union, a gente não tá sabendo. Então tá bom, beijo, tchau, agora a gente só volta em Linz. Essa pessoa me trouxe no mato. No matinho. No mato, nós estamos pisando na terra, presta atenção. E nós estamos de uniforme, não sei se dá pra ver nós dois assim, ó. Mas a gente tá de uniforme, a mesma camiseta, de shorts, o mesmo tênis, só que de modelos diferentes. Mas enfim, como eu disse no outro take, que não apareceu, porque o iPhone deu a louca. Faz muito tempo que eu não piso Um cavalo. um negócio que é o quê? Cavalo. Tem um cavalo. Meu Deus, é um cavalo. Acho que o cachorro, né? É um cavalo ali, vocês estão vendo o cavalo ali? Oi, cavalo. Olha, ele tá vindo, ele tá se mexendo. Meu Jesus. É hoje que você rala no cavalo? Meu Deus, eu já relei num cavalo, lembra? Meu Deus. Meu Deus. Viu? Agroboy. Agroboy, essa pessoa é agroboy. Ela faz carinho em cavalos. Nossa. Ela sabe tudo. Ela sabe que é urucum. Ela sabe que é tudo. Cavalo. Hoje não é o nosso dia. Tchau, cavalo. Enfim, Brasil, estamos aqui no mato. E vamos pra Linz depois deixar nossas coisinhas. E provavelmente de lá a gente pega o nosso busão e vai pra São Paulo. Então, ou seja, São Paulo só amanhã. Hi. E é desse jeito, meu Brasil, que a gente termina a nossa road trip aqui em Linz. A boneca me fez um tour pela cidade e ainda me levou pra comer, ou seja, 10 de 10. Muito obrigado pra todos vocês que acompanharam todos os vídeos, que no final são 15. Então, thank you very much. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo, né? Porque as bonecas são bem tantãs. Então, Loucas. nunca se sabe quando vai acontecer uma coisa dessa de novo. We never gonna know. Então, bye. A boneca tá... Ei, gente, não mostrei a boneca. Ih, quase cortei a cabeça da boneca. Dá tchau, boneca. Tchau, tchau.